E aí, pessoal? Estamos aqui de novo com A Gente Precisa Conversar. Então a gente está recebendo aqui James Ribeiro. Em horário comercial, o que você faz? Sou educador, trabalho na Escola Santa Bárbara, também dou aula de expressão corporal, teatro, para aspirantes a modelo. E agora entrei num circuito bacana de poder trabalhar com poesia marginal, literatura marginal. Estou no circuito de SESC, fazer algumas coisas assim. Sim. A ideia do programa é entrevistar, não uma pessoa, mas fazer um bate-papo sobre um assunto. E o assunto é a causa negra, a tua militância, a tua fala, a tua busca em relação a valorizar o povo negro. No intuito de trazer que benefício? Tá. Primeiro é que a gente sabe que o país ele sofre uma derrocada quando ele traz os negros a serem escravizados aqui dentro, né? Primeiro ponto. Dentre outros pontos que já aconteceram. E pós a abolição da escravatura, no dia 13 de maio, que não houve abolição, foi uma pressão da Inglaterra com Portugal, a maioria desses negros foram para os morros, favelas, criaram espaços de subalternos, marginais, para que pudessem ter o mínimo de sobrevivência possível. Já era sabido que existiam vários quilombos muito orgânicos, né? O próprio quilombo dos Palmares, que é o mais conhecido, era um quilombo muito político, orgânico, onde as pessoas tinham de onde tirar o alimento, tinham de onde comer, tinham de onde... Eles viviam mesmo como uma comunidade, assim como eles viviam nas suas nações africanas. Eu faço esse resgate histórico para lembrar o quê? Quando a gente faz esse ato grande na história e lembra que esse povo negro sempre sofreu e não houve nenhum reparo, não houve um 14 de maio. O que houve no 14 de maio? Nada. Simplesmente vocês não são mais escravizados, mas vocês se viram como podem. E aí é muito difícil virar como pode, como a gente sabe como que é a sociedade. O intuito de tudo isso é que o povo esteja mais orgânico e esteja mais próximo daquilo que já foi seu e que foi perdido, né? O primeiro ponto é a ancestralidade. Então a gente sabe que o racismo ele perdura muito além dos traços negroides, né? O racismo ele é institucional. Então existem alguns espaços que não empregam por ser negros. Existe algum espaço que você não come por ser negro. Existe algum espaço que você não trabalha por ser negro. Então, essas coisas, nesse sentido, elas precisam de fortalecimento. É por isso que cabe o empoderamento desse povo. Você acha que existem situações sociais que a cor de pele daquela pessoa impediu ela de fazer alguma atividade? Diversas vezes. Quando eu te digo que isso nunca aconteceu comigo, qual é a sua reação? Ou não se percebeu que isso aconteceu, ou já está tão imbuído no processo que não tem a significância outra sobre o que aconteceu, entendeu? Uma é percepção mesmo, a outra é a questão da normalização. É normal, está acontecendo, eu não percebi, ou não está acontecendo porque eu não estou vivendo. Questão de vivência também, né? Você consegue exemplificar um momento da sua vida onde você não foi capaz de fazer alguma coisa porque você era negro? Mas é uma coisa diferente da outra. Primeiro ponto é que eu sou exceção e não sou regra. Esse é o E primeiro eu ponto. também. Tá. A gente tem que sempre ter isso como evidente. Porque a regra hoje das estatísticas não compete a mim, por exemplo, que já tenho mais de 30 anos. Né? As nossas estatísticas é até os 22, 23 anos que os negros estão morrendo. A grande maioria. Então, mas você não morreu também lá? Não, porque eu sou exceção e não sou a regra, entendeu? Tá. Então, mas se eu pegar, por exemplo, e fazer uma avaliação junto contigo sobre como foi a minha infância, quem são meus amigos negros, onde eles estão e onde estão os brancos, aí você vai entender melhor, né? Não vou citar os nomes, né? Mas assim, tem muitos amigos que ou foram para droga, ou foram para o crime, ou morreram, enquanto os amigos brancos, na sua grande maioria, né? Eles estão formados, um deles viria aqui para nos assistir, tem formação acadêmica. O único que não tem a formação acadêmica tem um bom emprego numa empresa grande. Sim. Então assim, dos brancos. Sim, mas existem brancos que foram pro crime. Mas aí a gente está falando de outra questão. Um branco no crime, ele é subjugado como alguém que não se deu bem na vida. Um negro no crime é o natural. É isso. A sociedade, ela prega isso. Eu vou pegar pela exceção. Por exemplo, eu sou uma exceção no seu visão. Você é também. O Joaquim Barbosa, por exemplo, é uma exceção. Que é negro, né? Independente, não estou fazendo campanha de forma nenhuma. Só estou dizendo esse exemplo. Porque se houvesse uma instituição, uma institucionalização de que o negro não pode ascender socialmente, a exceção não ocorreria, não?
Assim, se houvesse uma regra, quer dizer, o negro não tem condições de ascender socialmente ou de estudar em faculdades. Se as faculdades tivessem essa regra, negros não entram aqui. Essa regra não existe. Mas aí a gente está falando como se fosse política, né? Existe uma regra que pobre não pode estar lá dentro, pobre entra, né? Um ou outro. Mas não tem como segurar isso. Todo não tem como segurar isso. Todo movimento de contracultura, ainda a gente sabe, né? Apesar de a gente também diverge nesse caso. Mas todo movimento de contracultura é isso. A cultura ela impõe, sobrepõe, e existe sempre aqueles que não, né? Mas eu vou voltar. Eu acho que não há um movimento organizado dizendo assim, olha, negros não participarão desta coisa aqui, ou negros não entrarão nessa universidade. Se você me dissesse isso em relação ao poder aquisitivo, ok. E nem é porque não se quer o pobre em tal espaço, é porque as condições que são colocadas lá são impossíveis para o poder aquisitivo dele. Por exemplo, as provas que se pedem hoje no vestibular pedem um acúmulo de conhecimento que só poderia se obter com um tempo absurdo de estudo ou com escolas de alta qualidade. Então, quer dizer, você já fechou um pessoal que não pode chegar. Independente da cor da pele deles, tem um pessoal que ali não vai conseguir. Mas vamos, independente da cor da pele deles, mas a maioria da cor da pele... Sim, porque aí você tem um processo de escravocrata, você tem um processo de escravidão. Quando ele foi liberado, não é uma questão que os negros, eles ficaram sem nada. Eles não tinham posses, eles não tinham dinheiro, eles não tinham emprego, eles não tinham nada. Então, a meu ver, essa equalização social ocorrerá dentro de uma sociedade que permite o lucro, né? Permite se obter coisas a longo prazo, para a gente, no caso, que não é tão abastado. Essa equalização e com a miscigenação das pessoas acontecerá com o tempo. Essa é a minha concepção. É o que eu acredito. E aí, o negro vai... Na hora que a gente estiver trazendo o mesmo tempo de escravidão, de liberdade que teve de escravidão, talvez essa análise pudesse ser feita melhor, não? Não acredito. Eu não acredito por várias formas. Primeiro que os negros estão morrendo, né? Então a gente tem Será que estão matando negros? Isso. Não estão matando gente? Não, as estatísticas elas prevêem pela cor da pele. Então, a estatística é que a cada 23 minutos morre um negro. Não é enviesada essa estatística? Não acredito, a não ser que os institutos que analisam, o IBGE, no caso, eles estejam enviesados. Porque assim, estão matando pessoas na favela. Na favela moram mais negros, certo? Mas aí estão morrendo mais pessoas nesses espaços do que nos demais espaços, né? Então a gente tem normalmente a pessoa que é branca, na sua grande maioria, 90 e tantos % já são brancas, estão entre os ricos, que vivem até morrerem, tipo, depois de velhice, né? Sim. É que eu estou dizendo até morrerem e não matarem, né? Sim, a pessoa, ela morre por naturalidade e ela não morre porque alguém mata. Sim. E existe uma instituição dentro do Brasil que prega que negro ele pode ser algo perigoso. Então, por exemplo, quando a gente fala que a polícia ela pretende ou ela prevê defender, né? Que a função da polícia é defender privado, né? É isso, essa é a função dela. Só que ela parou um pouquinho de fazer isso e começou a organizar de outras formas, né? Cerceou, tem alguns casos até em Campinas mesmo, que teve um sargento que falou que os mais perigosos são os que têm uma pele mais escura e é preciso começar eliminando por eles. Sim, mas existem policiais negros, você sabe? É muito natural, por vários motivos. Eu vou dar uns 2 ou 3 aqui que dá para lembrar. Primeiro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, olha, eu precisava ser polícia mesmo. Mas por que você precisa ser polícia? Porque se eu for polícia, eu não morro na mão da polícia, eu vou ser o polícia. O primeiro ponto, então já é uma autodefesa. Se eu vou virar polícia para não morrer, estou fazendo minha autodefesa. Segundo ponto é que a gente pode entender que o negro vem matando o negro também. Né? É como escravizou o negro. Isso, a escravização do negro foi um pouco diferente daqui. Mas existiu. Ela é feudal, né? Não, ela existiu nos 20 últimos anos de escravidão. A escravidão em São Paulo, era pelo menos 20% dela era negra. Não era desse jeito, né? Não, isso são números, não sou eu. Então eu sei por isso mesmo. Sim, são números, que são os mesmos institutos que você estava contando agora. Mas enfim, o jeito de se organizar nesse processo e dessa forma é o quê? Levar com que esses negros ou eles se defendam
ou eles se tornem o capitão do mato, que é natural. Teve capitão do mato na época da escravatura, né? Sim. Tinham negros que açoitavam negros. Sim. Tinha o negro da Casa Grande, né? Então é natural. Que é uma questão financeira, né? É uma questão de poder. Não tem a ver com a cor da que pele. É aí que eu estava querendo chegar. Você falando, você falou que a gente é exceção por ser negro e já ter passado os 22 anos, certo? Com certeza. É uma exceção. Você tem irmãos. Tem. 3? 3 irmãos. Eles também passaram dos 22 anos. Sim. Todos eles são exceções. Tem que ver as leituras, né? A leitura do meu irmão mais velho é bem diferente da minha, por exemplo. Né? Porque nós somos irmãos, meio irmãos. Sim, eu irmãos tenho por parte vários. de mãe. Tenho várias. Então, o meu irmão ele é negro, da pele clara, já morou na Europa, tem uma outra vivência que facilita muito mais ele ter outras condições. Né? A minha irmã... A questão de pele aí é ter morado na Europa, eu posso ser negão e morar na Europa também, que eu tenho outra... um negro na Europa ele é diferente, né? É tratado diferente. Então, e aí ele volta pro Brasil e já morou na Europa. A cor de pele vale menos. Aí é um status que eu acho engraçado. Sobrepõe a cor de pele? Não, é que é igual quando antigamente virava doutor. Advogado ou médico, era doutor porque ia pra Europa estudar. Sim. Não tinha... Aí por isso que eles ganharam em 1800 alguma coisa, eles ganharam um negócio de doutor lá. Sim. Mesmo sem fazer doutorado. Sim. Mas enfim, é igual esse processo. Não aconteceu nada diferente. Mas se ele falar, então, eu fiquei na Espanha, o pessoal já olha diferente para ele. E aí ele tem a pele mais clara. Talvez, quando você pega uma sociedade que está imbuída nesse processo e é institucional, eu falo que é instituição porque é necessário cotas. É absurdo ter que necessitar de cotas. Eu acredito que as cotas são importantes. Mas eu acredito que não haveria de uma sociedade orgânica, uma sociedade plural, uma sociedade forte, precisar ter que fazer algo para poder ampliar outras pessoas a participarem. Sim. Para poder entender que aquele grupo realmente não faz parte de alguns espaços determinados, não faz parte... Se existe um grupo que pensa e um grupo que faz, esse grupo só faz e não pode pensar a sociedade. Sim. Esse grupo não pode participar. Se a gente fala de Joaquim Barbosa, mas ele é um ponto preto no meio do Mar dos Brancos. Mas não é absurdo você ter um ministro na posição de justiça, na posição que ele ocupa, com um país que não tem 200 anos de liberdade de negros? Não te é bastante absurdo que nesse tempo um negro que não recebeu nenhuma capitania hereditária, quer dizer, o Joaquim, por exemplo, a família dele não deve ter tido nenhuma dessas, eles eram um povo escravizado, foram libertos e nesse curto espaço de tempo, um negro que seja, ascendeu a essa posição. Então, pelo menos é o meu olhar. É muito o que aconteceu nesse meio tempo que permitiu que alguém, do nada, do zero, porque as pessoas que antes estavam no Brasil, que tinham recebido as suas divisões de terra, tinham alguma coisa. E muitas delas vivem disso até hoje. Que passou para um, passou para o outro. Eu sou Silva de sobrenome, eu não tenho nada. Então, era um pessoal que realmente não tinha fundos, não tinha propriedades. Mas alguém que saiu do zero, quer dizer, no 13 de maio lá, que você se refere, dali em diante, os antecedentes do Joaquim Barbosa saíram do nada. E esse cara conseguiu ascender a uma posição na sociedade que talvez nós que estamos aqui não conseguimos. Isso é a história de Rodrigo Faro e Silvio Santos, por exemplo. Né? Ele sempre acha uma pessoa no Nordeste que morreu, comeu palma e conseguiu fazer faculdade. Isso vai acontecer sempre. Sempre vai ter... mas independente da cor da pele dele, não? Não é, porque a gente está falando de uma pessoa. Então, a gente não pode fazer um debate de um grupo grande a partir... O coletivo, ele é muito mais amplo que o particular. Tá. Eu não posso sobrepor a minha história pessoal sobre uma história coletiva. Então, eu não posso dizer assim, mas eu eu consigo trabalhar, eu tenho como comprar um carro, eu tenho como comprar uma casa, eu vou andar de moto, comprar uma moto nova, e acreditar que todos os negros possam ter esse pensamento, possam ter essa vivência que foi a minha. Essa vivência foi a minha. Então, a minha vivência é uma. A vivência do grupo maior não é essa. Se a gente começar a avaliar os becos, os morros, comunidades quebradas, aonde mesmo eu dou aula, nas quebradas, eu vejo todos os outros negros e dificilmente eu encontraria um deles ali que tem esse posicionamento. E eu vou mais, então. Quem é culpado por isso, então? Primeiro a instituição. Quem? Né? Primeiro o governo. Né? Quem tinha que gerir por alguma política pública para esse grupo. Porque assim, se a gente está dentro de um sistema, alguém gere por ele. Seja república, seja monarquia, seja feudalismo. E esse governo não deveria fazer tudo por todos e não coisas para os negros? Tem que ser coisas específicas porque a gente está falando que primeiro são os que mais precisam. Né? É igual, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um não tem as pernas e o outro tem. Tá? Para o que não tem a perna se locomover, que ele precisa de mim. Eu não teria como falar assim, vem andando, se vira. Ok. Entendeu? Onde você vai chegar? Esse é o exemplo.
Porque se você tem um grupo que não consegue caminhar pelas próprias pernas, Sim. como que você vai cobrar dele? O que você vai fazer com esse que não faça tem as pernas? o que não tem as pernas? O que você vai fazer para ele? Eu vou ter que dar um jeito. Você vou vai arrumar uma carregá-lo? cadeira de roda, eu tenho que criar uma circunstância onde Sim. ele possa. Vou procurar a perna mecânica. Ok. Aí, alguma coisa. nesse caso, de qualquer forma, você não está preterindo o outro? Não, né? Porque ele já consegue fazer. Mas, ok, mas não é culpa dele que o outro nasceu sem perna. Mas é culpa desse aqui? A questão da culpa é o seguinte: culpa e privilégio são coisas distintas. Sim. Né? Você Claro, tem que se óbvio, compreender no seu privilégio. Uhum. Você tem o seu privilégio. As pessoas têm o privilégio, tem que se compreender ele. É importante. Às vezes a pessoa não sabe. Se ela não sabe, ela tem que saber, porque o privilégio é privilégio. Porque, assim, você sabe quanto que nós oprimimos outras pessoas que não têm condições, por exemplo, de gravar um programa como esse aqui, que não têm condições de colocar uma camisa como essa. Como nós dois, nós três aqui, somos opressores, os 3 e os 32 da equipe, como a gente é opressor em relação a pessoas que não têm condições de fazer isso, você já se imaginou quanto opressor você é? Aí imagina o seu contexto de opressão. Aí ficou bem vago, assim, ficou distante até. Porque a questão de eu poder me vestir bem, ou você poder se vestir bem, e lembrar que pessoas não possam se vestir bem, tem a ver muito mais com o que o governo faz com a verba de destino ao povo do que com a nossa opressão. Ponto. Só que, se eu tenho um sistema que prevê que a sua grande maioria, dentro das universidades, sua grande maioria, dentro dos empregos que é de fazer pensar, de se construir sociedade, que a sua grande maioria são as pessoas mais abastadas e elas são de pele clara, e as demais pessoas, elas têm que viver ou tentar sobreviver, na grande maioria das vezes, na subalternidade, com os empregos braçais e insalubres, ou sem emprego nenhum, ou com subemprego, ou só serve, não desmerecendo algumas funções, mas tem que ser o que recolhe o lixo, né? Tem que ser um coletor de lixo, porque ele não pode ser advogado. A sociedade, quando ela mostra nos espaços, ou quando ela mostra nos seus programas, a sua grande maioria, né? Quando os brancos conseguem acender, os pretos não. E aí quando vai colocar um personagem ou outro, acontece um burburinho. Quando ela mostra um personagem negro, ele tem que ser traficante, ele tem que ser ladrão. Então, assim, quando a sociedade ela faz isso, ela pretende algo. Né? Você acha que é um grupo que pretende só algo pretende, assim? porque enquanto tem gente que faz o possível para continuar sendo servido. Não, nós também. Não, eu não ligo tanto para a questão de subserviência. Não, mas você quer, por exemplo, eu estou muito comovido com as pessoas que moram na rua, eu vou dar um jeito de morar lá com eles, porque alguém precisa fazer algo, eu vou começar por mim. Mas aí não faz sentido. Eu vou morar, igual a gente falar que comunista é aquele que quer que todo mundo seja pobre. Não, eu nunca pensei isso. Eu vou usar um outro exemplo para a gente não ficar em cima do assunto só. Vou voltar no exemplo da Maju. Se houvesse uma política na Globo que não permitisse a contratação de pessoas por conta da sua tonalidade de pele, eu acreditaria que há um movimento instituído contra negros. E essa é a minha visão. E é a minha pergunta também. Mas houve só um comentário de algumas pessoas, eu acho é pesado o que eu estou dizendo, que é um comentário só de 2 ou 3 pessoas que são imbecis, que acharam que eu ia ofendê-la chamando de negro ou de coisa semelhante. Essas pessoas, a meu ver, são apenas imbecis. E eles têm o direito de ser imbecis, não? Direito de ser imbecil? Todo mundo não tem o direito de ser imbecil? Ver o que a lei está prevendo, porque racismo é crime. Então, se você é imbecil e paga pelo crime, fechou. Ok, mas assim, esses rapazes... Se responsabilizar pelo aquilo que você fala. Ok, mas eles não deveriam ter direito de ser imbecil? E assim, direito não. Mas usar esse exemplo para pensar, o racismo no Brasil tá aí, olha o racismo. Se houvesse racismo, a Maju não estava lá, né? Uma questão inversa que aconteceu há 2 meses, não sei se vocês acompanharam, saiu o filme Pantera Negra. Sim. Vocês acompanharam os comentários do Facebook, do Twitter, do Instagram sobre o filme? Ninguém focou, o filme é bom, o filme é interessante. Os comentários eram: achei ridículo na fila de espera ter um branco. Achei ridículo ao meu lado no filme Pantera Negra ter um monte de branco. O filme era para os negros, tipo, da mesma forma que os brancos iam para Maju, por ser uma minoria que acha que pode criticar, o outro lado também acontece. E é uma minoria dos 2 lados achar que podem criticar sem... tô criticando, mas não vai acontecer nada comigo. Então, assim, teria que se fazer algo para mostrar, olha, não é porque é branco ou porque é negro que ele tem mais ou menos. Os 2 lados acabam criticando na sua oportunidade. Claro. Eu vejo. Que teria que ser conscientizado. Os 2 lados, olha, você não tem que criticar por esse motivo. Você quer criticar, foi violento, foi bom, foi ruim, foi... Sim. Mas criticar pelo tom de pele da outra pessoa, não.
Isso acontece, eu vejo, pelos dois lados, às vezes. O primeiro ponto é que racismo reverso não existe, né? Porque o racismo, ele é um privilégio institucional e que a pessoa, ela tem condições ou não de fazer a partir da sua preponderância de melanina ou não. Aí, ou melanina ou no que não seja. Então, mas o racismo se refere à raça? Não, né? Não. Racismo, ele tem a ver, ele é uma condição institucional. Tá. Isso já foi até, inclusive, tem algumas teses, tem alguns vídeos, inclusive, que explica isso melhor. Tá, mas se eu deliberadamente digo que eu não gosto, sou negro e não gosto de pessoas da pele clara, isso não é racismo? Não. Não é? Não. Não? Não, Okay. não existe racismo inverso. Ok, então, o que essa pessoa está fazendo? Porque se eu falar assim, eu não gosto de pessoas brancas, isso não vai fazê-la ter ainda condições ou privilégios sobre não gostar de pessoas brancas. Agora, se o branco mantém essa conversa, essa premissa, ele mantém o sistema. Porque o sistema é mantido a partir das verossimilhanças. É injusto isso, não? Eu também acho, super injusto. É injusto. Mas eles mantêm. Eu não consigo desmantelar um privilégio falando assim, mas ele é branco. Ele vai continuar sendo branco, vai continuar conquistando as coisas. Então, agora, se você prepondera que a pessoa é negra, as pessoas vão fazer a chacota, as pessoas vão pressionar, porque esse grupo, tem um grupo que se acende e um grupo que pisa para acender. Esse grupo que pisa para acender, é igual a gente volta para aquela conversa. Existe um grupo que pode não ser por vontade própria, não sei dizer. Eu acho que não é. Pode não ser por vontade própria, mas ele tem os seus privilégios e aí tem sempre alguém que possa servi-lo. Sempre tem alguém que possa servi-lo. Se você for olhar num sistema capital no que acontece, quem é o grupo que está servindo e quem é o grupo sendo servido? Né? E aí tem um tom de pele aí que vai fazer essa demarcação, e não sou eu. Né? É igual se a gente for pensar pelos nativos da terra que vinham aqui. Quando os portugueses vieram, eles eram milhares. Os portugueses vieram, estupraram nossas terras, roubaram tudo que tinha. E esse processo de miscigenação é um estupro, tanto das nativas... Eu não estou achando que ele é bom, mas sem ele você não estaria aqui. Não sei dizer, né? Eu poderia estar com outro corpo pelo que eu acredito, né? Mas enfim, talvez essa romantização, né, que as pessoas acham que a mensagem é linda. Eu acho que é muito romântico e existe um porquê, né? Tem a eugenia, né? O processo eugênico, que era embranquecer a população. Então, as negras deviam de passar pelas mãos dos brancos para que tivessem filhos mais claros, esses brancos tivessem outros filhos com esses filhos próprios mais mestiços para terem brancos, para tornar a raça inteira branca. Lembra um pouco aquela ideia de Hitler, né? Que fala que os arianos, sim, né? Sim. Enfim, mas a gente entende que existe um grupo que tem privilégios. Sim. Este grupo que tem privilégios não abre mão de algum deles para que os outros grupos consigam ascender e participar desse bojo todo. Sim, e aí para resolver isso, o povo negro pede privilégios? Não, para resolver isso, dentre outras coisas, precisa de inserção. A inserção, ela é nos espaços de diálogo, nos espaços de debate, nos espaços de participação, nos espaços de comunicação, nos espaços onde o negro possa pensar sociedade, nos espaços onde o negro possa se formar profissionalmente, nos espaços onde o negro também ajude a essa sociedade quem está precisando trazer mais perto de si. Sim. Então, é isso que promove a relação do movimento negro. Sim. É a primeira compreensão pela sua ancestralidade, o seu sagrado que vai sendo pisoteado cada dia mais, né? A intolerância religiosa é um absurdo. Sim. Né? E você faz isso pelo tom de pele das pessoas? Quer dizer, ele tem que ser negro para estar dentro desse discurso? Eu acredito que na maioria das vezes sim. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Eu tenho uma irmã, Clara, branquinha. Ela é filha de negros. Ela não está nesse discurso? Ela não tem voz nisso? Eu tenho um filho que é pele clara, que é branco. Ele é não diferente tá? do Martim. Não. Ah, ele não pode? Não, ele não. Ele não tem ancestralidade? Mas ele tem privilégios, né? Mas ele não tem ancestralidade? Não é o mais importante? Não é assim que funciona, porque a gente está falando agora de tom de pele mesmo. Não, né? porque eu estou reparando algo que foi feito nem foi comigo, foi com meus avós, 3 avós. Então, né? Ela também tem direito. Por isso que eu estou falando, quando eu falei de privilégio, eu não estou negando. Mas é meu filho. Não, meu filho tem privilégios que o outro não tem. Sim. O Martim, ele é preto, ele é negro, cabelo crespo, ele é negro. O Lenine tem outros traços. Então, o Lenine, inclusive, tem privilégios, né? Se a gente for ver a vida do Martim com a do Lenine, é bem diferente uma da outra. Até nas chacotas, brincadeiras que o Lenine diz que chamam ele, o Martim não passou por isso ainda, mas a brincadeira que o Lenine fala, me falaram isso, não tem nada a ver com o tom de pele. Não tem nada a ver. Sim. Então ele não sofre o racismo. Sim. E eu não sou um token, né? Eu não sou um token do Lenine. Então ele não pode sofrer o racismo porque o pai dele é negro.
não são token, são boneco Sim, dele, sim. entendeu? Então, Mas a hora que ela for vivência- requerer uma cota, por exemplo, ela deveria. Eu acho que ele deveria. E qual é o critério? Eu acho que o critério é isso. A sua É o seu tom de vivência pele? e o tom de pele. Você falou Hitler, não é uma ideia muito semelhante com isso? Quer dizer, eu tenho que ter um biotipo porque eu preciso de espaços, eu vou me empoderar de espaço porque eu tenho um biotipo e você não? Não, mas aí o Hitler fazia de outra forma, né? O Hitler ele matou sem dó, É. ele fez por fazer e não tem nada a ver com isso aí. Aí a gente compara ele a Mussolini, Stalin, tem outros grupos também, que a forma com que eles se organizaram é bem diferente, né? Sim. Nosso povo tá morrendo. Mas o ódio negro existe. Né? O ódio negro tem um discurso que está tomando corpo. Mas isso são... eu costumo dizer que radical é raiz. E é quase que natural que essa contrapartida aconteça. E mesmo que eu seja o da paz, e mas acreditando em Marighella, quando ele fala que tem que pegar em arma para se programar para uma guerrilha, possivelmente, se as coisas continuarem dessa plataforma, alguns grupos vão entrar em guerrilhas. Há muito tempo a gente não tem isso no país, mas é provável que possa acontecer. Mas eu faço pela formação da opinião. O meu é pelo diálogo, né? O meu é pela orientação, o meu é pela comunicação. Existem alguns grupos que eles não conseguem nem fazer isso, né? Se a gente pegar os grupos emergentes, urgentes no Rio de Janeiro mesmo, não dá tempo de conversar, não. Eles vão tentar conversar, alguém dá um tiro neles. Eles vão tentar conversar. Lá é faixa de Gaza, basicamente, né? Então é tiro pra tudo quanto é lado, é bala perdida. E assim, a bala perdida não fica lá onde a galera tem dinheiro. A bala perdida ela é quebrada o tempo todo. Então assim, os grupos... E ela não escolhe cor, né? Não escolhe cor dentro de uma concepção de que ela tá ali girando. Mas aonde ela tá atacando, a maioria é preta. Sim, mas não Então é ela culpa de escolheu. ninguém. Então assim, por que ela não acontece no Leblon, por exemplo? Sim. Por que não vai acontecer em Higienópolis, em São Paulo, e vai acontecer no Capão Redondo? Aham. Entendeu? Porque aquele grupo, na sua grande maioria, são negros. Não, E ela você fez não deu lá política. quando não deu nada para os negros que E a foram soltos da política escravidão. pública... Isso. E aí você requeriu o privilégio. Então a gente começou a falar sobre a questão do sistema dos privilégios. Então se você não deu para esse grupo, e esse grupo tem, você iniciou um privilégio ali. Mas isso foi iniciado lá na carteirinha hereditária, não? Não. Quando dividiu a terra para todo mundo? Começou quando houve a escravatura. Porque se não houvesse a escravidão, tivesse trazido os negros para sofrerem aqui nessa terra, eles continuassem nas nações deles, isso não teria acontecido com o negro. Aconteceu lá, né? Não. Eles foram né? subjugados lá na África. Não, mas lá na África, quem invadiu foram os europeus. Sim, mas eles foram subjugados que também na terra deles. Os europeus eram brancos, não eram negros. Sim, né? é um então, fato. A política pública, o que ela vai fazer? Ela vai publicitar, né? Ela vai ampliar. Não, sabe por que eu penso nisso? Eu acho que o cara, por exemplo, hoje a sociedade está encaixada de um jeito, desde, vou insistir de novo, lá quando se dividiu os territórios, se a família receber isso, vai lá pro Brasil, fica lá que é seu. Como o cara que ganhou Porto Alegre. Eu estava ouvindo outro dia no canal do Buenas Ideias lá, que a gente também coloca o card aqui, o cara ganhou, ele ganhou o documento, Porto Alegre era dele, depois do fim acabou não ficando, mas ele ganhou, aquele pedaço de terra era dele. E aí, hoje, isso foi passando, desmembrando, casou alguém com alguém, aí hoje as pessoas estão, o pessoal que tem um tanto de dinheiro na pontinha da pirâmide, um pouco menos, e a grande maioria que tem menos. E essa pirâmide, a meu ver, não está fazendo escolha por tom de pele, ela está fazendo escolha por posses mesmo, que eu tinha e você não tinha. E hoje as pessoas estão tentando só manter o que elas têm. A política pública vai sofrer pressão dessas pessoas para continuar exatamente como está. Sim. Então, assim, não vai haver. Eu não acho que o caminho seja a política pública, porque ela não vai mexer nisso. Porque o cara. O maior medo que o pobre tem é que o miserável vire pobre. Ele morre de medo que o miserável vire pobre. E o de classe média morre de medo que o pobre passe para a classe média. Assim a gente pensa na luta de classes, né? Eu acho que raça vem antes de gênero e de classe. Eu acho que não tem nada com a raça. Você fica pensando, eu estou falando de posses mesmo, e parece. E aí os negros vão continuar em favelas, vão continuar afastados do centro da cidade, porque eles realmente não têm posses. Acho que ninguém está se importando muito se eles são negros ou não. É que, essa é a minha visão, assim, você pode interferir quando queira. Eles não se importam muito, de verdade. E eles, que eu digo assim, as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, que na verdade nem tão, eu penso, pode ser romântico, como você disse, eles não estão pensando assim, vamos afastar aquelas pessoas pobres daqui. Não, eles estão assustados quando ele chega e comprou um Apple o ano passado para o filho, e esse ano ele não pode comprar um. Não sobrou esse dinheiro para comprar 2 Apples. Está acontecendo alguma coisa errado. O governo tem que ver isso. O governo tem que ajudar esse pessoal. Como assim? Ele comprou 2 ano passado, deu pro filho do caseiro. Esse ano não conseguiu. Você vê que situação que ele está passando. Você não está preocupado? Acho que eu tô. Sempre tive. Você não está preocupado? Eu tenho Apple, né? Sempre. Então, Se a gente for avaliar
pela quantia de negros existem, pela quantia de negros que têm informação sobre as coisas, pela quantia de negros que faz um debate como esse, por exemplo. Tá. Né? Você não pode, em qualquer quebrada, sair com o irmão e falar, vamos fazer um debate sobre o movimento negro. Ele vai ficar um bom tempo te olhando para querer entender o que você quer. Sim. Até porque a linguagem do nosso povo é dialeto. Né? Nosso grupo, nossa população, na sua grande maioria das comunidades, das quebradas, os próprios negros, eles se fundamentaram no dialeto. Tanto fala gíria, fala dialeto. Gíria não, dialeto, como diria Mano Brown. Então, assim, esses grupos já não têm essa linguagem, né, onde encaixa. Eu já falo com privilégio por conta disso, né? A gente faz parte da exceção por conta disso. Porque eu consigo dialogar com os grupos que muitas das pessoas do meu povo não conseguem. Que muitos negros não conseguem. Eles não conseguem, por exemplo, entender que o vereador não é algo, uma pessoa melhor que ele, intocável. Ele acha que o vereador vai resolver tudo. Não, tem um bilhão de brancos que não entende isso. Entendeu? Mas eu estou falando do povo negro em questão. Né? Não é 1 bilhão de brancos, né? Tem uma boa monte. quantia deles. Não, é quase todos. 1 bilhão de brancos. Eu tava eu tava num grupo de só brancos outro dia, desculpa te cortar. Tava num grupo que só tinha brancos. Eu não sei se era só branco, porque eu não fico olhando para isso, mas assim, eram gente que não tinha muitos negros lá, era eu, talvez mais uns 2. E nesse grupo um cara falou assim, o problema do Brasil é que tem que prender lá o presidente da Venezuela, o Fidel Castro, ele que fica mandando aqui. Então assim, esse é o problema do Brasil, o Fidel Castro, que é presidente da Venezuela. Então assim, esse pessoal vota. Isso me impressiona muito. Um dos primeiros problemas é que os grupos são massa de manobra, né? Sim, porque mas as massas de manobra elas se iniciaram lá atrás do sistema escravocrata, né? Foi quando eles oprimiam pela massa de manobra a partir da força bruta. Então ele catava um negro, tava fazendo nada, às vezes pegava ele, chicoteava ele, olhava pros outros, tá vendo? Ele mexeu ali, ó. Conta aqui inteiro. Quando não mexe, ó, plau, mexeu, apanhou aqui, ó. E os outros já olhavam e falavam, você é louco, então não mexe lá. Porque plau. Tem um pensamento que roda, uma frase na internet, que diz que o dono dos porcos ganharia todas as eleições se ele se candidatasse. Porque ele dá comida pro porco, independente de quantos porcos ele mata. Mas aí, o que a gente está falando? Voltou aos privilégios. O cara pode manter um sistema como ele quer, né, preponderante. Inclusive, eu vou lembrar aqui, época de escola, por exemplo. Quem é negro vai entender perfeitamente o que eu estou falando. A nossa vivência na época da escola é a pior vivência que existe num período muito grande da nossa vida. Eu não. Entendeu? Eu tô falando de negros com os traços negroides. Eu não tenho. Eu não sou negro o suficiente. Isso que você tá falando. Porque os traços negroides são o seguinte. Tem o cabelo de bombril, que normalmente é chamado. Não sei se você tinha o cabelo de bombril. Eu tinha, que você não tá vendo. Entendeu? Tem o cabelo de bombril. Os apelidos com a boca, com o nariz, né? Que são todas as feições negroides. Tem a questão de toda vez lembrar que esse negro se pareça com um primata e fazer questão de ficar lembrando o tempo todo na sala de aula. E o que é pior em toda essa estratagema toda é que isso passa de geração a geração, porque é geracional. Provavelmente eu passei, o pai passou e o avô passou, eles vão passando, vocês estão dentro do ambiente escolar, eles estão passando por isso. Claro. A questão do coleguinha que não tem um parceiro para a quadrilha. A gente é dos últimos a encontrar. A gente só encontra porque sobrou. E aí quem sobra não quer. Porque eu não vou dançar com ele. O que acontece com as meninas altas, que nunca são meninas nas peças da escola, são sempre meninos. O que acontece com os meninos que têm óculos fundos de garrafa. Mas assim, porque é gordo. Não, mas esse daí é bullying, né? É diferente. Bullying é perseguição. Não, mas é pela característica dele, não? Não, é perseguição. Não, porque ele é gordo. Ele não é gordo mais. Mas sim, ele é gordo. Não fala assim do menino. Sim, ele Olha lá o bullying. Não, mas eu não acho que ser gordo é ser ruim, só então, porque ele é gordo. É isso, ele também não. Tudo bem. Ele vai juntar o grupo do povo gordo, já pensou? Deveria, se rolar o povo gordo, ia ser bem legal. Não. Eu tô falando assim, por vários motivos. Mesmo que ele seja gordo, é que ninguém tá te vendo. Um gordo negro e um gordo branco sofrem preconceitos diferentes. Ele deve saber disso, mesmo sendo gordo, né? Até porque além de ser gordo, ele é negro. Mas o gordo branco também. Olha lá, saco de farinha. Vai rolar porque é engraçado. Né? Mas assim, agora superou. Mas assim, isso vai rolar porque assim, qual que é a função do bullying? O bullying acontece num determinado momento, uma determinada fase da vida e... né? Sim. Agora o racismo não. O racismo ele acompanha você. Sim. Ele acompanha quando, inclusive, a polícia me vê
qualquer espaço que um policial me vê, ou quando eu tô na gôndola querendo comprar alguma coisa, alguém acha que eu sou funcionário. Sim. Ou quando eu tô na gôndola querendo comprar uma coisa, o segurança já aponta Sim. de um lado. Sim. Né? Agora você ser gordo, ninguém vai te perseguir, ele vai roubar porque ele é gordo. Não. Lá, ó, é sacana, ele é gordo. Não, isso tem a ver com o bullying. Não, gordo é de boa, gordo não faz nada pra ninguém. Entendeu? O sonho de todo oprimido não é ser opressor? Dentro do sistema capital, sim. É. Na maioria das vezes ele acontece desse jeito. Infelizmente. É por isso que quem está na ponta da pirâmide não solta a rédea completamente, porque tem medo. Não. Na verdade, quem está na ponta da pirâmide, se for brasileiro, não está aqui no Brasil. Deve estar em Miami, deve estar em outro lugar. Brasileiro que tem dinheiro não fica. Fui. Você nunca foi em Miami? Sempre vou. Sempre vai? Vou sair daqui e vou agora. Vai. Vou a pé porque eu tô sem moto. Mas assim, quem tem dinheiro e é brasileiro não fica no Brasil. Ele vota, mas não está no Brasil. Tá. Ele faz campanha, mas não está no Brasil. Né? Então, assim, essas coisas vão acontecer. E esse grupo de pessoas que tem... Você tem esse dinheiro, eu sei. Esse grupo de pessoas que tem esse dinheiro, que deve ser 2, 3% da população brasileira, né? Que tem esse dinheiro, não é preto. Já começou aí. Aí a gente vai descendo... Você acha que não existem negros com dinheiro? Eu conheço vários. 2%, 3%? Não, mas eu conheço muitos negros com muito dinheiro. É normal. Você vai... Muitos... Eu conheço muitos. Muitos é meio relativo pela quantia de pessoas que existem. O número de pessoas ricas que eu conheço, ricas, que são brancas, são 5 pessoas muito ricas que eu conheço. Tem 3 brancos e 2 negros. Tá, mas aí eu tô falando, a sua vivência particular e pessoal não sobrepõe a coletiva. Pô, mas tudo é exceção? Aí... Não, mas tô falando de exceção. Populacional, eu não sei quantos por cento são brancos e quantos são negros. Tô chutando, 70% branco, 30% negro. Eu não sei qual que é a proporção mundial, eu não sei. Tem os asiáticos e tudo mais. Ou brasileira. Sim, é que não existe só negro e branco, né? Não, mas é que a gente tá falando aqui negro e não negro, né? Tá falando existe negro e não negro. Então eu não sei a proporção de negro e não negro no Brasil. Tá. Mas se você pegar, que seja 70-30, vamos chutar, que seja desses 70% dos não negros, 5% é rico, vamos supor. Dos 30% não negro, que seja 5% também. Mas esse 5% vai ser muito menos negro, porque na proporção mundial, global, nacional, é muito menor. Então acho que da mesma forma, até jogando anteriormente, mas quantos podem comprar o carro? Do não negro também, eu mesmo não posso comprar um carro. Sim. Gostaria muito, mas não posso, nem uma casa. Então, assim... Mas vai poder, porque vai dar um canal aqui, vai explodir, eu vou comprar 2. Sim, não compre 2, não que tá oprimindo alguém. Então, assim, isso é sistema capital, né? Tenha uma. A gente vê, eu vejo que puxa muito mais por condição do que tom de pele, ou negro. Porque você fala, mas quantos são ricos brancos? Tá bom, quantos não são? Mas aí, então, a gente vai voltar. Vamos quantos são, quantos não são. Maioria das escolas, brancos. Porque a maioria da população Evasão. não seria? Não, a maioria da população brasileira é 55 negros, né? 55, 45. A maioria da população da evasão escolar, claro. Negros. Mas maioria mortos. Isso tem sentido, Não tem, né? Se você pegar 68% morto negro e os outros não negros, né? Que daí a gente sabe que a sociedade não é dividida. E isso tem que ser muito bem escurecido, né? Esclarecendo. Tem que ser escurecido. Tem que ser muito bem escurecido para as pessoas. Que é o quê? Que não existe só brancos e negros. Sim. As pessoas acham que só existe 2 raças no mundo e divide os grupos. Não é. Não. Tem vários outros grupos, né? Várias outras raças, cores, como se definem, né? Até porque o próprio nativo aqui do Brasil, o índio, ele é considerado vermelho, né? Sim. Ele não seria nem branco nem negro, Sim. nem branco nem preto, né? Sim. Seria vermelho. Sim. Né? Enfim, mas se a gente for avaliar, até porque, e eu acho legal, porque quando clareia, funciona, quando escurece, não. Se a pessoa tá com o cabelo meio enroladinho e ela tem a pelinha mais clara, ele fala, é pardo. Ele não pode ser branco, mas ele pode jogar pro preto, né? Pro lado do preto. Não. Mas é assim, tá, a gente vai jogar para lá e vira preto. É muito mais fácil as questões dos traços transformarem eles em negro do que transformarem eles em branco. Se eu rapar meu cabelo e ficar careca, arrancar barba e dar uma disfarçada, eu não vou virar branco nunca. Sim. De repente o branco deixa um caracol no cabelo mas e fala que é hoje eu não negrão. sou quem eu me identifico, como eu me identifico. Mas isso daí é autoafirmação, autodeclaração. Eu posso me declarar branco, por exemplo. Você pode. E ele pode se declarar negro. Mas você sabe que você não é.
E o problema da autodeclaração é isso, que muitas pessoas estão entrando nas cotas dos negros sem serem negros. Sim. Esse é o maior problema. Pensando na desconstrução, eu vejo o esforço e o tempo que você dedica e a tua cabeça que pensa de maneira organizada, eu acho que você é um cara inteligente, eu o conheço muito bem, essa força, essa energia, esse pensamento que você despende para esse projeto de buscar melhores condições de vida para o povo negro, pensando na desconstrução, se você fizesse todo esse esforço, todo esse tempo que você gasta, pensando em benefícios para o povo em geral, o povo pobre, independente de cor de pele, você não acha que seria um movimento mais produtivo? Não. Não porque eu acredito primeiro que vem raça, independente de qualquer circunstância. Sim. Não penso na classe nem no gênero. E Acho importante que hajam grupos Sim. que pensem em classe, que pensem em gênero, porque se não houver esses grupos que façam esse contraturno, né? Sim. Porque eu trabalho às 8 horas, tem as outras horas para Sim. serem trabalhados, que não façam isso, a gente vai sucumbir quanto sociedade, porque os grupos que se chamam de minorias, eles são a maioria. Uhum. Né? O LGBT, se você juntar LGBT com mulheres e negros, é a maioria da população. Sim. É considerado minoria, Sim. por exemplo. Né? Então, esses grupos são chamados de minoria, são grupos que precisam ser orgânicos. E muitas das pessoas não têm condições e contato com as informações. Sim. Não tem contato nenhum. Sim. Eu acho que é importante que faça essa corrida, que cumpra esse percurso. No meio do percurso vai ter o debate, porque vai chegar uma hora que a gente vai chegar na linha vai chegar numa linha de colisão que é Sim. natural, Sim. super natural. Sim. Mas que a gente possa continuar mantendo, porque existe o foco. Não dá para focar, né? Focar. Tá. E eu acho que a população negra, ela sofre muito mais do que a população branca. E independente de ser pobre, um preto pobre e um branco pobre é distinto, é diferente uma coisa da outra. Dentro da sua militância, a raça é o ponto mais importante, Sim. o ponto principal, o branco é seu inimigo? Não, a questão de ser inimigo é se eu tivesse em luta constante com ele, né? Eu luto contra o privilégio, não contra o branco. Tá. Eu não odeio o branco, tanto que eu tenho contato com o branco. Se eu odiasse branco, Sim. eu não podia ter branco dentro da minha vida. E você- Eu daria um jeito dos brancos ficar longe de mim. Então você milita contra o negro que tem privilégio? Esse negro que tem privilégio, de alguma forma ele chegou lá, né? Então você não deveria combatê-lo também? Eu não combato o meu povo. Então não é a cor de pele aí. Então o branco com porque privilégio é seu inimigo. eu quero que o meu grupo se acenda, que o meu grupo consiga ter condições que sejam a mínima, ou aquilo que nos requer a ser, né? Porque teve um reparo que não foi feito, e que esse reparo seja feito, imagino Então, eu. às vezes esse reparo nunca vai ser leal à história do Brasil, né? Porque tinha, como eu já te disse outras vezes, tinham negros que escravizavam negros, tinham negros no Brasil livres que nunca foram escravos, e os negros escravos. Todo movimento reparatório vai errar 2 vezes. Todo movimento reparatório. E se, como eu disse, se o branco que tem privilégio, há uma falta de equidade na sua ação. Se o negro com privilégio não é o seu ponto e o branco com privilégio não há não é tendencioso a tua colocação? Tendencioso foi quando o europeu entrou da África. Mas isso é culpa de né? quem hoje, se você for pensar? É culpa Não, de mas quem? eu não coloco como culpado, né? Ah. Eu não debato culpa. Sim. Até porque debater culpa não tem como, porque culpa não é tangível. Tá. A gente tem que debater a forma que a política Privilégio. se organiza, a instituição. Tá, né? só Porque para os brancos. a Essa regra instituição- só funciona para os brancos. Basicamente sim. Se você pretende dar uma olhada nos dados e nos espaços onde os negros estão e como eles estão fenecendo nesses espaços e onde os brancos estão e como isso acontece, Sim. você entende qual que é o direcionamento da instituição. Sim, mas esses 2 negros ricos que eu conheço, que são muito ricos, não estão no seu alvo de mira, por exemplo. Eles podem ser mais ricos que alguns brancos, mas o branco que tem classe média alta e o negro que é milionário, você vai atacar o branco que tem classe Não média. vou atacar, né? Eu digo assim, o privilégio do branco, do negro não. É porque o meu debate contra o privilégio não é direcionando a uma pessoa. Sim, mas uma raça Direcionando específica, a um grupo, só aos brancos. É um grupo. Aos brancos. Né? Ao grupo não negro, né? Uhum. Não índio, porque, na verdade, se fosse pra gente pensar em questão de Sim, retomar terras, sim. não são nossas, Sim. né? Mas depois da diáspora, Sim. né? Porque se foram trazidos, houve uma diáspora. Sim. E se foram trazidos, houve uma diáspora e não houve um reparo, esse grupo necessita Sim. de ter esse respaldo. E não havendo esse respaldo, esse grupo necessita de pessoas que possam respaldá-lo. Sim. Quem tem que respaldar é a instituição. Quando eu falo de lei, eu falo o seguinte, por exemplo, a lei do racismo. Quantas pessoas você conhece que foram presas por racismo? Não conheço nenhuma.
Acho porque ótimo. nem funciona. Que bom. Bom pra... Bom porque eu acho assim, o muito que se olha como racismo hoje é muito do preconceito. Por exemplo, a pessoa deliberadamente não gosta de negros. E eu, por mais absurdo que pareça, acho que a pessoa deveria ter direito a ter preconceito. Se ela não gosta de negros, por exemplo... Então por isso você acha bom, né? Não acho bom. Se ela não gosta de negro, ela é imbecil. E eu queria muito defender esse direito dela de ser imbecil. Porque a mim não muda nada. Por exemplo, o cara falou assim, e eu dou esse exemplo absurdo, e vão ter críticas do povo muçulmano. Lógico. Não, mas nem é com negro. Você vai entrar no avião agora para Miami, que você falou que vai daqui a pouco. Você vai no avião para Miami. Eu vou a pé, Você entra no avião, aí tem lá dentro 3 caras de turbante e barba. E aí você olha e fala assim, nesse avião eu não vou. Eu vou descer, eu não quero ir nesse. Você está sendo preconceituoso. Porque você está achando que todo mundo que tem traços árabes vai explodir o avião. Mas, se você vai descer, o cara vai continuar. Quem vai perder o avião é você, quem vai perder o dinheiro é você. É um preconceito seu que eu acho que você tem que ter o direito de ter. Eu não quero ir. Putz, como você é imbecil? Ok, mas seja imbecil lá fora do avião. E aí a gente vai embora no avião, você fica. Tá, mas aí não houve o ônus de um lado. Mas o árabe poderia se sentir ofendido. Se ele ouve a pessoa falando, ele falou assim, não, eu quero ser reparado agora. Eu fui ofendido dentro da minha... Deveria ser. Imagina, o cara saiu do avião. O problema é dele. E não, isso não é pouco, não. Ele não pode fazer isso com os outros. O que ele fez? Ele só fez com ele. Não fez, né? Porque ele ofendeu um grupo. Imagina. E ofendeu um grupo na sua forma mais primitiva de ofender, que é na sua ancestralidade. Que é onde esse grupo, a cultura é o que permeia a nossa vida. Sim. Você sabe como que funciona. Sim. A cultura é algo que vai nos nortear para a construção e para a desconstrução de qualquer coisa. Sim. Não tem outra forma a não ser. Também pela educação, porque se você não tiver informação, eu acho que existe uma diferença grande entre conhecimento e sabedoria, né? Porque conhecimento é privilégio, você adquire ele, você consegue entrar nos espaços. A sabedoria provém de um grupo e provém dos mais antigos, eles passam ancestralidade, o sagrado, enfim. Mas a cultura é o que vai nortear tudo isso daí. Se você agride a cultura daquele povo, você está praticamente sendo um homicida. Eu acho que assim, é tão absurdo você atacar a cultura de um povo, né? Porque o que você está fazendo é agredir aonde ele se substancia. O povo se substancia pela sua cultura. Ele se organiza pela sua cultura. A maioria das vezes, quando um negro retrata os seus acontecimentos de vida, e isso acontece também pelas redes, né? Põe pelas redes sociais, quando eu relato as coisas que acontecem comigo, quase que naturalmente 80%, 90% dos negros falam assim, pô, verdade, cara, acontecia tal coisa, e também já acontecia comigo. Então assim, a nossa vivência é tão análoga institucionalmente, que é nos espaços onde o governo deveria de pluralizar e não pluraliza, né? Que é nos espaços culturais, nos espaços de lazer, cultura e entretenimento, na educação, na saúde, né? Onde deveria se haver as políticas e não há, né? Normalmente o que acontece é opressão com um grupo. Sim. Né? E eu tô falando isso, sim. É lógico que existem brancos que moram na periferia e não têm dinheiro. Ai, lógico. É claro. Então, sim. E não são poucos. Né? Ninguém tá dizendo que não existam os brancos. Eu tô dizendo que um branco na periferia é diferente do negro na periferia. Não sei, muito porque diferente. se você chamar... Eu sei. Eu morei na favela, então assim, Entendeu? eu não sinto. Agora, se você chegar nesse cara que eu tô te falando que é rico no filho dele, que deve ter mais ou menos a sua idade, e falar pra ele, cara, aconteceu uma coisa quando eu era jovem, ele vai falar comigo, não. Ah, cara, e ele é negro como você. Então a questão não é mais negro que você. Ele não é a cor de pele. Você chegar em qualquer negro e falar isso, não é verdade. Não, mas você falar qualquer negro que eu chegar, mas independente, não é a cor de pele que vai fazer isso. Porque não foi, a história de vocês não vai se igualar pela cor de pele. Talvez essas pessoas que você conversou sejam da mesma classe. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse rapaz, eu tenho certeza. Pode ser que esse rapaz que esteja nessa faculdade seja taxado por um negrinho no meio de todos os mas brancos. não é o que caso estão lá, dele. né? Não necessariamente. Porque assim, normalmente nessa faculdade que ele foi, se ele tem muito dinheiro, não tem negro. Vai ter ele, vai ter outro. Sim. Né? Sim. E de certa forma, mesmo que ele não queira ou não goste, né? Vão haver assim alguns movimentos que sempre acontecem. Mas se você for falar porque é institucional. Sim. Porque não foi eu que inventei, não foi você. Mas se você falar, olha, aconteceu tal coisa na minha vida, dificilmente
dificilmente a sua história vai ser parecida com a dele. A diferença minha e da dele, no caso, vai ser só uma vivência financeira. É o que eu tô Só, te dizendo. a desde única o começo. diferença. As demais pontuações vão acontecer com ele institucionalmente, o que acontece comigo. Difícil. Isso acontece, você ter dinheiro, você ser o Neymar e ter dinheiro, você vai ser chamado de macaco, vão jogar banana em você. Não adianta. Não tem esse negócio de, eu tenho dinheiro. Os jogadores têm dinheiro, eles são taxados da mesma forma, são chamados de macaco, são acusados da mesma forma. Falaram que a Anitta e algumas outras estavam fazendo apropriação cultural por causa do dread, do rasta, não lembro agora do penteado. Porque elas não podiam, porque elas não sofreram, porque os pais dela eram negros, não eram negros, não sei se foi a Anitta, mas teve alguns que sofreram isso na TV. Teve a Malu Magalhães. Aí eles falaram, não, mas ela alisou o cabelo, e tipo, então ela também não pode alisar, porque é apropriação cultural. Eu li esses comentários, eu li essas discussões. Da negra que alisa o cabelo. A negra que alisa o cabelo pode, mas a branca que faz dread não pode, porque ela não tem direito. Mas por que a negra alisa o cabelo? Porque ela quis. Não, valorização estética. Quando a gente pensa e a branca, na estética... E a branca não? Ela quis valorização estética. Porque existe uma coisa. Uma coisa é você... quando a gente fala da moda, né? Hoje, esse tempo atrás, não faz muito tempo não. Falaram que mas ser preto tá na moda. Eu falei, não, pode ser, né? Porque eu não vou deixar de ser preto. Sim. Né? Não pode ser moda. A raça não pode ser moda. Não pode ser moda você ser preto. É legal. Agora, já não tá mais na moda. Sim. Então não pode ser isso. Sim. Então, assim, quando a gente fala desse recurso, as tranças elas foram criadas para diminuir esse contrafluxo da estética que existia aqui, né, também no país. Sim. Então elas deixavam mais juntinho, porque o cabelo afro é um cabelo que cresce para cima e não para baixo. A gente já sabe disso. O meu é assim. Entendeu? O meu também cresce pra cima. Ele vai para cima e não vai para baixo. O meu tá para baixo porque faz 7 anos que eu cultivo o meu dread, então ele cresce, já tá pesado. Então a gravidade já... Então é a gravidez. A gravidez dele já fez ele descer. É isso. Mas enfim, quando a gente fala de uma branca de trança, eu acho tranquilo que ela use trança, até porque a trança dela vai sair em 2 semanas, é coisa dela. Então, se ela quiser pôr a trança, ela coloca. Eu acho que vai ser muito cedo. É uma grana que ela vai ter e ajuda, inclusive, as trancistas que ganham dinheiro com isso. Então, eu acredito no afroempreendedorismo, né? Então, elas estão fortalecendo o nosso povo, dando dinheiro pra gente e a gente está se organizando. Agora, a negralizava porque o cabelo crespo era taxado como coisa ridícula dentro das escolas. E ela escondia o cabelo. Tem a música do MVU que ele fala: a preta linda que não olha no espelho, tem vergonha do nariz, da boca e do cabelo. Eu não posso encerrar aqui sem te falar o que eu já falei um monte de vezes, acho que falei para você. Durante uma entrevista, um jornalista perguntou como é que eu me via sendo um escritor de livros, ou um artista meramente bem sucedido aqui na região, sendo um artista negro. E eu respondi a ele que eu não me sentia um artista negro, que eu era um artista e, por coincidência, minha pele é escura, que eu não faço teatro para negros, eu não escrevo livros para negros. Uma coisa não está ligada à outra, que ele jamais faria essa pergunta a um artista branco. E aí ele me disse na sequência: mas você não é negro? Eu falei: sou, mas não é a melhor coisa que eu faço. Essa sempre foi a minha resposta. Você não é negro? Sou, mas isso não é a melhor coisa que eu faço. Negro não me define, é pouco. Eu acho que não é... você é negro? Não só isso. Eu sou negro, eu sou filho de pais negros, mas eu canto, eu toco, eu escrevo livros, eu sou diretor hoje da cultura, então assim, não é pouco. Eu vou encerrar com a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. Por que você aceitou o convite de vir? Porque eu conheço você. Quando você sabia que a gente ia fazer uma entrevista, nem sabia do que, eu chamei e é isso. Eu não sabia do que era. E se eu soubesse, eu iria do jeito que eu gosto, né? Esse debate. Até que eu acho importante, assim, eu sempre disse que... Não sempre disse. Quando eu era menor, não dizia isso, porque eu não tinha essa concepção. Sim, não sabia nem falar. Mas, quando eu me conheço por gente, acho legal. Isso é ótimo. Então, assim, mas num bom período da minha vida, talvez o marco fosse meus filhos, eu gosto de levá-los como esse marco, eu comecei a entender diferente as coisas. Porque a gente começa a descobrir que a gente precisa deixar algo, e não é só legado. Porque o legado da Copa tá aí, a gente não tá vendo, por exemplo. Mas assim, a gente precisa deixar algo, e esse algo tem que ser positivo, e tem que ser substancial, e tem que contribuir para a sociedade de alguma forma. Acreditei nisso. Mas a gente tem que fazer esses debates nesse sentido, para que as pessoas compreendam que existem mais lados, e que elas possam entender o que acontece consigo, e como ela pode fazer para melhorar. Eu sempre acreditei nisso. Todas as vezes que alguém me chama para falar sobre o movimento negro,
mesmo que a pessoa, que eu acredito que a pessoa seja absurda as coisas que ela fala, Sei, e seja sei muito fora sei da que- realidade, Aham. do movimento negro, Sei. de qualquer instância nesse sentido, a Você gente vai. precisa ouvir. Claro. Porque assim, é lógico que a gente conversa mais tempo, então tem muita coisa que você fala que eu já ouvi. Sim, muita. Tudo Muita que eu coisa falei que eu falo que você já ouviu. Sim. Talvez umas coisas novas pela vivência. Sim. Então, mas sempre tira um ponto aí que eu não tinha ouvido ainda. Sempre você tira um ponto que você não tinha ouvido Claro, ainda. claro. Como tem a pessoa que nunca me ouviu. Então, É. talvez ele nem imaginasse que eu falasse sobre isso. Sim. Porque a gente se conheceu um tempo antes, ele nem imaginasse que eu falasse sobre o movimento negro. Sim. E nessa proporção, inclusive, né? Talvez falasse, mas não sabia que era assim, né? Então, assim, a gente vai descobrindo coisas. E é importante que essa descoberta aconteça, porque se o conhecimento é privilégio, a gente tem que ter acesso a ele. Sim. Essas falas são importantes para o pessoal que está assistindo poder se embasar também, Sim. né? Porque esse discurso não acaba aqui. Aliás, a gente vai encerrando então. A gente espera que tenha muitos comentários nos vídeos, tanto no anterior, que é bastante polêmico também, quanto nesse, que eu acho que vai ter uma repercussão, sobretudo as críticas em relação às minhas falas, que elas sempre acontecem, por ser negro e ter essas. Ela vai ter Que é pique roda dele. vai ter uma chuva ali, espero eu, que a ideia é essa, que a gente possa discutir. Então, se a gente tiver a oportunidade de conversar uma outra vez sobre o assunto, trazer, vocês comentem, né, o que acharam. O James tem as redes sociais também, que a gente deixa depois para vocês entrarem em contato com ele. Como eu disse no outro programa, o que for de pergunta que estiver aí, que concorde ou não concorde com a gente vai responder. Algum tipo de coisa mais ofensiva também é permitido, não tem problema, ser democrático mesmo, ser liberal nesse sentido, e a gente só não vai responder. O que for só ofensa, ok, pode escrever à vontade, não vai ter resposta. Mas o que for pergunta, tanto a mim quanto a ele, eu encaminho a ele, e ele vai responder todo mundo à medida que... Agradeço, tá bom? Grande beijo a todos. Nós.